Eu acho que nessa sua colocação, né, a gente já vê uma questão que, de uma certa forma, é importante a gente lembrar, né? Quando você diz que, indicado pela Associação Mineira, você fez parte da chapa do João Roberto, né? E eu acho que isso é uma questão importante para ser retomada, não apenas essa, como até a própria questão da criação do Fórum das Federadas durante a gestão da qual você fez parte, né? Na medida em que uma das falácias que existe, né, é de que havia uma sucessão na diretoria da BP que passava ao largo das federadas, né? Eu, que fui presidente da BP há 15 anos atrás, né, e pude acompanhar bastante de perto as gestões que me sucederam, bem como algumas que me antecederam, sei da importância que as federadas sempre tiveram dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria, e eu queria te perguntar assim, o que você pretende, do ponto de vista da sua gestão, pensar em fazer em relação às federadas? Eu acho que esse movimento de aproximação da Associação Brasileira, da diretoria executiva com as federadas, que esse movimento é um movimento que merece um aprimoramento crescente. É preciso que a associação se entenda não somente como um núcleo gestor que distribui benesses, mas como um núcleo gestor que se organiza a partir da organização das federadas. Para mim isso é importante que seja claro. Para que isso tenha repercussão política dentro da entidade, eu acho que o núcleo gestor, a diretoria executiva, ela deve se encontrar periodicamente com os presidentes de federada para organizar sua política nacional. E sob o ponto de vista da organização da entidade, eu sei que a entidade tem mais recurso e mais estrutura do que, às vezes, as federadas têm. Então, a BP tem que cuidar para que essa estrutura organizativa proposta pela diretoria executiva possa chegar acessivelmente às federadas, não sobre o controle burocrático da ABP, mas pelo uso colegiado de um grupo de psiquiatras que se organizam nos estados e tem sua congregação nacional garantida pela ABP. Eu acho que isso é uma questão que é importante a gente estar considerando, porque muitas vezes já se disse, né, de uma forma, no meu modo de ver, inverídica, que gestões anteriores, lideranças anteriores da BP eram contra as eleições diretas, né? Na realidade, e, portanto, por causa disso, eram menos democráticas. Nós sabemos muito bem que regimes democráticos existem em países que têm eleições diretas, assim como regimes democráticos existem em países onde o chefe de governo é eleito, por exemplo, pelo próprio parlamento, né? Então, não acho que a questão da democracia esteja colocada aí. Mas o fato de estarem acontecendo eleições diretas nesse momento, que eu acho que se tornou possível a implantação da eleição direta a partir da questão da massificação dos meios de comunicação, que como é que você faria campanha para eleição direta há 20, 15 anos atrás? Seria uma coisa muito complicada. Hoje já foi e já é possível. Mas, desta forma, o psiquiatra individualmente, ele ganha uma proeminência maior na vida associativa, na medida em que ele exerce esse poder de estar elegendo a diretoria da ABP, e de uma certa forma as federadas passam um pouco ao largo disso. Como você pensa em, de alguma maneira, na tua gestão, estar equilibrando essas ações diante das federadas e daqueles sócios dos psiquiatras que deveriam, obviamente, sempre estar e estão, até certo ponto, também vinculados às federadas, mas exercendo o seu poder de voto diretamente na Associação Nacional, né? Eu queria dizer o seguinte, que a simples decretação das eleições diretas não garante a democracia. É preciso que realmente os mecanismos institucionais que legislam esse procedimento sejam verdadeiramente democráticos, que haja isonomia de possibilidades entre os concorrentes para que eles mostrem suas propostas,
que debates sejam promovidos para que os candidatos possam explicar, informar aos colegas eleitores quais são as suas propostas e para que haja interlocução direta entre cada um associado individualmente e seus grupos organizados até a definição final do processo eleitoral. E eu acho que a ABP ainda não conhece esse caminho. Esse caminho ainda está aberto, está por ser construído. Essa relação entre a ABP e o psiquiatra, a ABP e as federadas, realmente tem se tornado um problema, né? De alguma maneira, as mídias, elas conseguiram garantir o acesso direto do psiquiatra à ABP. E isso faz com que cada um individualmente possa dizer o que pensa. Isso é importante sob o ponto de vista do funcionamento geral da democracia, porque a questão da representatividade ela está atualmente bastante questionada. Então é preciso que o psiquiatra entenda que ele pode eleger seu representante, mas ele tem que continuar falando o que ele pensa para que esse representante se mostre vaticinado a conduzir o processo próximo dele, do psiquiatra. Agora, de qualquer maneira, a estrutura política de funcionamento da entidade deve garantir que as organizações estaduais, né, as federadas, possam também promover um debate político sustentado a partir de características regionais. Então, no funcionamento geral da entidade é que as federadas terão lugar dentro da estruturação da política. E o associado, no meu entendimento, ele funcionaria como um agente controlador dessa política, né? Porque senão o poder delegado passa a agir sem a frequência adequada e benéfica e ética daquele que conferiu esse poder.